Sabe aquele lugar que, para muita gente, é bem mais que um prédio? É quase um baú de memórias, a escola. Hoje a gente vai abrir esse baú, viajando por um poema emocionante que revisita o Colégio Manuel dos Santos Rosal. E a gente vai fazer isso pelos olhos e pelo coração de quem viveu cada momento lá dentro. Olha, o convite vem do próprio poeta. Ele fala para a gente preparar a câmera, mas a lente de verdade aqui é a nossa imaginação. A gente vai usar nossa atenção para focar nos detalhes dessa viagem cheia de nostalgia e momentos que, para ele, merecem ser gravados para sempre. Então, bora aceitar esse convite. E para ele, isso não é só mais um poema, não. É a sua obra-prima. Mas por quê? Porque ali dentro estão guardadas as pequenas histórias, os lugares e, claro, as pessoas que definiram a juventude dele. É um tributo super pessoal, mas que, no fundo, todo mundo que já teve um lugar para chamar de minha escola vai se identificar. E no coração de tudo isso tem uma palavra que só nossa língua consegue explicar tão bem: saudade. Essa mistura de nostalgia com um carinho imenso que vai guiar cada verso, cada lembrança que a gente está prestes a visitar. Então vamos começar nossa caminhada pelos corredores da memória. O poeta leva a gente primeiro para os espaços físicos, sabe? O cenário onde todas essas histórias aconteceram. Que lugares eram esses, hein? O autor se pergunta, e a gente se pergunta junto com ele, por onde começar. É que quando as lembranças são tantas, parece que cada cantinho guarda um segredo, uma risada, uma lição. É como ter um verdadeiro mapa de memórias desenhado na cabeça. E aí, o mapa começa a se revelar. Imagina só o portão todo empenado. O pátio, dividido em duas alas, que era o palco de todas as conversas e paqueras. As salas quentes, a sala de informática que na época parecia o futuro. E, claro, a quadra. O poeta descreve ela como feia, sem estrutura, mas ele faz questão de dizer: não havia lugar igual. É a prova de que o valor de um lugar não está na aparência, mas no que a gente viveu nele. Mas a gente sabe, né? Uma escola é muito mais do que só parede e concreto. Ela é feita de gente. Então vamos conhecer agora as pessoas que, na memória do poeta, transformaram o Colégio Rosal em um verdadeiro lar. E é muito legal ver a complexidade dessas memórias. O professor João Oliveira, que antes era temido, hoje é lembrado com um baita carinho. O Daniel Oliveira era visto como enjoado, mas o que ficou mesmo foi a maestria dele para ensinar. E claro, tem a dona Dalva, a merendeira, um nome que só de falar já traz o gostinho da saudade. Mas olha, entre todos os professores, o autor dedica uma memória super especial a um deles. Aquele que parece ter sido o mais marcante de todos, o professor Nelson Collin. E essa citação, nossa, ela diz tudo. Não era só sobre a matéria. Era sobre o jeito, a voz enrolada, as piadas, as aulas que viravam música. São esses detalhes que transformam um professor numa lenda pessoal, né? Ele não ensinava só inglês. Ele criava uma experiência que ninguém nunca mais esqueceu. Ok, a gente já passou pelos lugares, pelas pessoas e agora? Agora vamos mergulhar na rotina. Como é que era o dia a dia, com as suas regras, as brincadeiras e aquelas pequenas fugidas que formavam a vida de estudante no Colégio Rosal? Isso aqui é um retrato perfeito da rotina. A chegada pelo portão torto, as conversas no pátio, a fila para a merenda, aquela escapada para jogar bola na quadra de baixo de sol quente e até os momentos mais sérios, como cantar o hino. Era uma vida costurada por pequenos rituais que juntos iam fortalecendo os laços. E claro, não dá para falar de memória sem falar de sabor, né? A menção ao pão com carne dentro, à galinhada e ao arroz serigado da merenda, ou às coxinhas e ao cremosinho que vendiam na frente da escola, isso mostra como até os gostos mais simples acabam virando parte da nossa história afetiva. E assim, a gente chega na reflexão final. O que é que fica depois que o tempo passa? O colégio mudou, as pessoas seguiram seus caminhos, mas qual é o verdadeiro legado que o Rosal deixou para trás? E aqui a gente se depara com uma realidade que, bom, faz parte da vida, né? A passagem do tempo. O prédio físico, o cenário de todas essas memórias, foi demolido. Ele não existe mais. Essa comparação é muito forte. De um lado, o prédio antigo, feio, sem estrutura, mas, nas palavras do autor, um lugar bom. Do outro, a escola moderna, com tecnologia nova, gente nova. A mudança física foi total, mas fica claro que a força da nostalgia pelo que foi vivido ali dentro é muito maior. E essa frase é o ponto central de tudo. O prédio pode ter sumido, mas as experiências são permanentes. O legado do Rosal não está nos tijolos, e sim nas memórias, nas amizades e nos aprendizados que foram construídos ali dentro. E isso ninguém pode demolir.
No final, o poema deixa uma reflexão para todo mundo. A história do Colégio Rosal é única, claro, mas esse sentimento é universal. E fica a pergunta no ar: quais são os lugares, as pessoas e os sabores que marcam a jornada de cada um de nós? São essas as histórias que, mesmo com o tempo passando, continuam vivinhas, guardadas para sempre na memória.